Parte especial. Vide Lei nº 7.209, de 1984. Título 1. Dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1. Dos crimes contra a vida. Homicídio simples. Art. 121. Matar alguém. Pena, reclusão, de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. Primeiro, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. 2 graus se o homicídio é cometido. 1. Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. 2. Por motivo fútil. 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Feminicídio, incluído pela Lei nº 13.104, de 2015. 6. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. 7. Contra a autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. 8. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Homicídio contra menor de 14 anos. 9. Contra menor de 14 anos. Pena, reclusão, de 12 a 30 anos. 2. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar. 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 2b. A pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de 1/3, até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. 2. 2/3, se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Homicídio culposo. 3. Se o homicídio é culposo. Vide Lei nº 4.611, de 1965. Pena detenção de 1 a 3 anos. Aumento de pena. 4. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3. 1/3, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3. 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. 5. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. 6. A pena é aumentada de 1/3. 1/3, até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. 7. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3. 1/3, até a metade se o crime for praticado 1. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. 2. Contra pessoa maior de 60 anos com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. 3. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos 1, 2ª e 3ª do caput do artigo 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.
incluído pela Lei nº 13.771, de 2018. Capítulo 2. Das lesões corporais. Lesão corporal. Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Primeiro se resulta: 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Segunda, perigo de vida. Terceira, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Quarta, aceleração de parto. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos. 2 graus se resulta: 1. Incapacidade permanente para o trabalho. Segunda, enfermidade incurável. Terceira, perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Quarta, deformidade permanente. 5. Aborto. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. 3 graus se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. 4 graus se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. 5 graus o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. 1. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Segunda, se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. 6 graus se a lesão é culposa. Pena detenção, de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. 7. Aumenta-se a pena de 1/3. 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos 4º e 6º do artigo 121 deste Código. 8. Aplica-se à lesão culposa o disposto no 5º do artigo 121. Violência doméstica, incluído pela Lei nº 10.886, de 2004. 9. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Pena detenção de 3 meses a 3 anos. 10. Nos casos previstos nos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. 11. Na hipótese do 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do 2º a do artigo 121 deste Código, pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Seção 2ª. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio. Art. 150. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena detenção, de 1 a 3 meses ou multa. Primeiro, se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas. Pena detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Segundo, revogado pela Lei nº 13.869, de 2019. Terceiro, não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Durante o dia com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência. Segunda,
a qualquer hora do dia ou da noite quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Quarto, a expressão casa compreende 1. Qualquer compartimento habitado. Segunda, aposento ocupado de habitação coletiva. Terceira, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Quinto, não se compreendem na expressão casa. 1. Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, salvo a restrição do n segunda do parágrafo anterior. Segunda, taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Violação do segredo profissional. Art. 154. Revelar alguém sem justa causa segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Pena detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa de 1 conto a 10 contos de réis. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação,